Olá, bem-vindos ao podcast do Canadá para Brasileiros. Eu sou o Guilherme e eu irei conversar com o Caio, que é meu irmão, por coincidência, né, Caio? Oi, Caio. Oi, Guilherme, tudo bom? Tudo bem. Para quem não sabe, né, tá caindo, né, de paraquedas agora, né, no nosso podcast. A gente gostaria de agradecer primeiro e dizer que nós moramos em Vancouver, o Caio desde 2004, né, Caio? E eu desde 2005. Quer dizer, o Caio foi mais corajoso, veio antes, aí eu tomei coragem porque ele já estava aqui e vim em seguida, né? E essa semana eu fiz 7 anos de Canadá. Né? Obrigado, Caio, obrigado pelos parabéns. De nada. Então, Caio, o primeiro recado do dia é que a gente acabou de publicar na nossa área de assinantes, no canadaprabrasileiros.com/vip, um áudio de 30 minutos sobre como você deve se preparar para o IELTS. E aí, antes que alguém pergunte, mas vocês são professores de inglês, né? Vocês dão aulas de IELTS? Não, eu sou o tiozinho que fez o IELTS 4 vezes. Então eu coloco toda a minha experiência, muito dessa experiência de como não fazer, para a pessoa não cometer os mesmos erros que eu cometi ao estudar para o IELTS. Né? Para quem não sabe, o IELTS é o teste exigido hoje para todo mundo, né? Para todo tipo de imigração. Né? Você não consegue mais imigrar sem ter o IELTS, você não consegue mais tirar a cidadania canadense sem ter o IELTS, e aí vai, né? Também é faculdade, né? Tem muita faculdade que pede o IELTS, né, cara? Então, quem já é assinante, pode acessar lá www.canadaprabrasileiros.com/vip e tem um áudio de 30 minutos que eu gravei. Foi estranho, viu, Caio, ter gravado esse áudio sem você não estava. Sentiu falta? Então, eu tive que trabalhar, né? Porque quando a gente grava o podcast, quando você está falando, eu vou na geladeira, né? Vou no banheiro. E eu tive que ficar 30 minutos de cara com os nossos assinantes, né? Aí. Eu diria para você que foi um desafio aí. E eu tive que gargarejar a água do mar para fazer esse podcast. Desculpa deixá-lo sozinho, Guilherme. Então, o pessoal vai poder ver aí uma música solo minha. A carreira solo do Guilherme. Caio, um segundo recado é para quem está interessado em vir estudar aqui no Canadá, seja inglês ou francês ou um programa de estudo e trabalho. A nossa agência está com preços aí promocionais, né? Para quem não sabe, o Canadá para Brasileiros oferece já há quase 7 anos, né, um serviço online. Você faz a matrícula, né, e efetua o pagamento preço de custo. E, Caio, como tradicionalmente acontece, no dia 31 de dezembro, muitas escolas, diria uma boa parte das escolas, alteram os preços. Né? Então, se você tem interesse em vir para o Canadá, fique atento a essa mudança de preço que ocorre no dia 31 de dezembro. Né? Eles alteram, né, uma forma, né, agradável que você, né, usou, né, Guilherme? Na verdade, eles aumentam os preços, né, todo dia 31 de dezembro. É difícil você ver escola, ou qualquer escola baixar os preços. Sim, Não que nem no Brasil, né? A inflação aqui no Canadá é muito menor. Mas tem essa tradição. Coisa mínima, né? Mas como os valores são em dólares, né? Então, às vezes, uma pequena alteração aí pode fazer uma diferença, né? Sim. O último recado, Caio, é de que um assinante nosso, né, na nossa área VIP, o Bruno Mairesse Moreira, me desculpa se eu estiver lendo seu sobrenome de forma errada, Bruno. Ele nos mandou um e-mail muito detalhado, acho que um dos e-mails mais bem divididos, elaborados, com perguntas muito pertinentes, né? Sim. E que, Bruno, não tem como a gente responder esse seu e-mail aqui no podcast. Né? Mas a gente vai gravar na próxima semana para a área de assinantes uma resposta para você. E eu acho que é interessante, né, Caio, a gente gravar essa resposta para o Bruno na área de assinantes, porque as perguntas dele são muito pertinentes, né? São perguntas que eu tenho certeza que outras pessoas devem estar agora se fazendo, né? Sim, não. E o Bruno, ele acompanha bastante, né, o nosso trabalho, ele participa bastante do Perguntas e Respostas, ele responde bastante dúvidas das pessoas lá. Então as dúvidas que ele enviou são muito boas.
Não, sim, eu tô com medo de perder o emprego, viu, cara? Eu troquei e-mail com ele na semana, ele falou que daqui a pouco ele alcança você no Perguntas e Respostas. Não, ele no e-mail, nesse e-mail que ele mandou, ele pontuou alguns textos, tem alguns erros, né, de digitação. Eu falei, Bruno, para com isso, pelo amor de Deus. O Caio vai descobrir aí que tem um monte de serviço, né, um monte de... É brincadeira, Bruno. Só tem a agradecer, né, a sua participação aí, e por isso até, né, a gente também vai gravar aí, né, uma resposta VIP para você, Bruno. Sim. Cara, então vamos agora para o primeiro e-mail do dia, né? Geralmente o primeiro e-mail é um e-mail de crítica, né, que a gente reserva, já virou tradição, né? Começar com alguém nos criticando, né? Então não vai ser diferente nesse podcast, né? O Jason Sabino, ou Jason Sabino, nos mandou a seguinte mensagem: Bom dia, Caio e... Aí tem um espaço, vírgula. O vazio é você, Greg. Eu sou esse espaço entre entre o E e a vírgula você tá. Não, sem problema. Então você responde, cara. Ele diz, eu já escutei todos os podcasts de vocês, muito obrigado. E acredito que vocês entendem bem de processo de imigração federal e Canadian Experience. Né? Agradece, eu nem sabia, né, que a gente tinha, né, entendia bem, né? A gente só descreve a nossa experiência, né, imigrando através desses processos, né, cara? A gente não é advogado, né? E também interpretar aquilo, como a gente está acostumado já com os termos, tudo, né? Já fez diversos processos, e interpretar aquilo que está em inglês, né, no site oficial. Eu acho que o melhor treino é você já ter feito diversos processos de imigração, que é o nosso caso, né? A gente já fez em conjunto o meu processo federal, já fez o seu em conjunto, né? O PNP, né? E já fez sponsorship, já fez, né, todos os tipos de fora visto de estudante, né, Caio? Extensão, né? Nossa. Imagina, são 8 anos, não... O primeiro visto que a gente tirou para o Canadá foi em 1999, 97. E aí o Jason, né, ele diz, porém, aí ele diz que a gente entende, né, desse processo, mas ele diz, porém, quando se trata do processo de Quebec, que processo, né, cara? Não tem ainda. Vocês estão precisando se atualizar. Aí ele diz, já escutei algumas coisas no podcast que não são verdade. Quer dizer, a gente mentiu. Por exemplo, se você tiver filhos, você ganha pontos no processo de Quebec. Vocês responderam que não, mas ganha sim, ganha muitos pontos. Quer dizer, o Jason diz que se você tiver filhos, você ganha muitos pontos no processo de Quebec. Isso procede, cara? Então a gente começa, vamos mudar então. Então, tudo aquilo que a gente falou, esquece do francês, não aprenda francês, não tente uma vaga de emprego no Canadá, né? E faça filho. Faça filho, né? Realmente é um absurdo. Essa questão de filho não tem nada a ver, não tem um requisito, nada no processo que indique que se você tem filhos, você ganha mais pontos e muitos pontos. De forma alguma. Inclusive, se você entrar agora no processo de Quebec, no site oficial deles, tem uma nota dizendo que realmente... né, são alguns requisitos lá. Se você tem uma oferta de emprego, ou se você tem mais algum outro... A gente já colocou uma resposta, né, pro Jason, né? E assim, tá muito restrito mesmo. Não, cara, eu acho até que a dúvida do Jason ela procede por quê? Se você faz uma busca no Google Imigração Quebec, vão aparecer muitos blogs de brasileiros que migraram por Quebec. Sim. E aí você entra no blog e a pessoa já imigrou. E aí você vê lá que foi mais ou menos, né, tranquilo, né, eles foram aprovados e tal. Acontece que isso mudou. Acabou, não tem mais isso. Tudo que hoje em dia você acha na internet, nos blogs, a gente não tá falando que a informação é errada. Não, a informação da época que o processo de Quebec ele era realmente uma brincadeira. Né? A província de Quebec ela realmente fez um negócio até de certa forma irresponsável, né? Então as coisas mudaram, são diferentes e não tem nada, não tem disso não, de ter filho ganha ponto, não é por aí não. Cara, geralmente eu discordo de você, mas nesse ponto eu tenho que concordar.
A Obrigado. província de Quebec, a província de Quebec realmente foi muito irresponsável na imigração nos últimos 10 anos, né? Sim. Porque colocou. Como que você pode migrar uma pessoa que não é fluente no francês, não fala inglês, né? E não tem oferta de trabalho e ainda a província pagava 6 meses de não sei quanto tempo para estudar francês? Quer Não, dizer, é um monte de benefício. E também, se eu não me engano, o dinheiro que você precisava comprovar não era o mesmo do processo federal, uma coisa assim, eu não lembro direito, né? Mas era assim, uma brincadeira. sim, Né? e a brincadeira acabou, né? Quando vem, né? Quando a economia reduz, né, a velocidade, né? As pessoas têm que ficar, né? O governo teve que colocar mais o pé no chão, Sim, e né? o que aconteceu é que muita gente que migrou naquela época para Quebec, pessoas, né, que tinham, né, um certo nível profissional, experiência, acabaram inclusive mudando para outra província, nem em Quebec ficaram. O que eu acredito que talvez seja uma fraude. É, é. Não tem nada dizendo que você não, né, não pode, depois que você se tornou um residente permanente, que você não pode, está proibido de sair de Quebec. Mas o processo de Quebec ele deveria, né, fazer com que as pessoas ficassem em Quebec de alguma forma, ou por um tempo. É uma coisa muito difícil, né, de ser conversado. Eu acho uma besteira essa questão de ter um processo só para Quebec. Né? Eu acho que não faz sentido isso. E daí, depois que a pessoa imigra, então ela sai de lá. Né? Mas acabou isso. Acabou? Acabou. A gente até, se quem tiver interesse, vai no Perguntas e Respostas, né? Vai na capa do Canadá Brasileiro, tem uma seção que chama Perguntas e Respostas. E a gente deu uma resposta pro Eu vou colocar Jason. o link, né, no post desse Ótimo. desse E no link, podcast. se você acessar, excelente, cara. Porque no link tem o próprio link do governo em inglês, né, o texto, explicando quais são as condições que hoje eles aceitam imigração. E que Inclusive, se você for ver, né, Guilherme, desculpa te cortar, não, imagina. é muito parecido com o processo federal. É a mesma coisa, né? Então, assim, o setor de imigração do Canadá está uniformizando de costa a costa essa parte de imigração. Então, Jadson, a gente lamenta dizer que, né, o seu comentário não procede. Então, Caio, vamos para o segundo e-mail do dia. É o Pedro Vieira. Ele diz: olá, eu gostaria de migrar para o Canadá. É o primeiro e-mail que a gente recebe, né? É a primeira vez. Mas o que eu tenho que... Aí ele diz: mas o que eu tenho que fazer? Aí ele diz: ser formado numa universidade ou no Instituto Federal está bom? Pedro, a verdade é que todo mundo é formado hoje em dia, né? E todo mundo não todo mundo, muita gente quer emigrar para o Canadá, né? Então não é tão simples assim, né? Eu imagino que deve ter sido difícil para o Pedro, né, entrar numa faculdade pública no Brasil, né, que é super concorrido, né? Mas para imigração exige-se um pouco mais, né? Sim. No que diz respeito principalmente ao domínio, né, do inglês ou do francês, né, cara? Sim. Hoje em dia, como a gente está comentando bastante sobre essa questão do IELTS ou do TEF, né, para o francês, hoje em dia, muito a questão de você chegar aqui e você já está apto para entrar no mercado de trabalho. É basicamente isso. O governo ele quer que você chegue aqui e que você consiga caminhar com suas próprias pernas. Em uma frase, né, para completar o que o cara está dizendo, o governo não quer ninguém chegando aqui e indo procurar emprego. O governo quer que a pessoa já tenha um emprego. Né? Ou você chega aqui, você tem um inglês fluente, você tem uma ótima experiência, você está numa área muito boa, então o governo ele não precisa se preocupar tanto e ele sabe que você vai conseguir, né, aí um emprego mais cedo ou mais tarde. Mas você precisa ter dinheiro para se sustentar enquanto você está procurando por essa vaga. Então, Pedro, na verdade, não, né, a pergunta do Pedro ela é simples, mas a resposta, né, ela é mais complicada, né, cara? Porque essa matriz aí, porque daí a gente fica nessa discussão o processo federal, tem o processo de Quebec, tem o Canadian Experience, tem esse novo processo que a gente vai falar hoje, ainda um novo, né, processo. Então, realmente, são diversas opções e você tem que escolher aí qual que é a que está mais próximo, né, de você conseguir, ou se você paga aí um certo valor para estudar num college, ou se você faz o processo federal. Mas aí tem que ter também, né, o inglês.
Cara, foi até bom você comentar isso, que eu acabei esquecendo, né, de comentar que o tema do dia hoje é comentar sobre o novo processo para trabalhadores técnicos, que vai entrar em vigor no dia 1º de janeiro. Né? Isso já foi anunciado essa semana pela imigração. A gente já publicou, na verdade, né, está no blog do Caio um artigo sobre o tema. Então, quem tiver curiosidade, acessa o blog do Caio, que tem lá Trabalhadores Técnicos, novo processo de imigração para trabalhadores técnicos. Essa é a grande novidade, acho que do mês, ou talvez do ano, né, Caio? Sim, sem dúvida, é um novo processo aí, né? Daí pode, então, né, abrir oportunidade para muita gente, né? Sim, então daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso, né? Depois que a gente responder ainda algumas perguntas, a gente vai falar sobre esse novo processo de imigração que entra daqui, acho que menos de 3 semanas, né? Sim, Caio, vamos para a pergunta do Júlio Dimmer. O Júlio diz: olá, parabéns pelo trabalho. Depois de ouvir todos os episódios, vou assinar também a área VIP. Júlio, muito obrigado. Sou do Paraná, formado em publicidade e trabalho há mais de 20 anos como design gráfico, web design e tenho um estúdio próprio. Aí ele diz que é a preocupação dele, cara. A questão é que eu já tenho 44 anos. E aí ele pergunta, para efeito de visto de estudante ou imigração, né, após o estudo, se a idade seria um obstáculo para o Júlio, cara. Bom, ser bem direto, sim, a idade, né, 44, e se a gente colocar aí o tempo que ele ainda vai, né, aplicar para um visto, ou ainda ele vai vir fazer um college, ou alguma... Ele vai estar com 45, 46 anos, então isso é praticamente a pontuação dele nesse quesito idade para o processo federal vai ser muito reduzida, né? Eu diria assim que uma alternativa que ele teria para conseguir repor esses pontos perdidos na questão da idade seria se ele tivesse um inglês e francês fluentes, nota máxima nos 2 testes e uma oferta de emprego no Canadá. Porque com na faixa de 45, 46 anos, você atinge a pontuação mínima praticamente na questão de idade. Você perde aí, eu acho que se não me engano, 11, 12 pontos no processo federal por ter 45, 46 anos. Então você tem que recompor esses pontos perdidos de alguma forma. E a única maneira seria você ter a nota máxima nas 2 línguas e uma oferta de emprego. E aí vai um recado, né, tanto para o Júlio, para quem estiver nos ouvindo, né, e está vendo aí o Caio comentar sobre essa pontuação, que é o do novo processo federal, que vai entrar também, é outro processo, né, que é o principal processo de imigração, na verdade, para o Canadá, que vai entrar esse novo processo, né, reformulado, também, acho que, se eu não me engano, no dia 1º de janeiro, né, Caio? Vai ser agora, né, em janeiro. Né? Dia 2 de janeiro. 2 de janeiro, né? Então, acessa a nossa área de assinantes, a área VIP, canadabrasileiros.com/VIP, que a gente deu uma prévia dessa pontuação. Sim. Então, Júlio, para você entender e para os outros ouvintes entender melhor como vai ser esse critério de pontos no novo sistema de imigração para o Canadá, 2013, né? A gente tem lá no nosso VIP um guia bem completo, uma prévia, né, de como vai ser, como que você soma, como que vai ser a diferença entre o processo antigo, né, e esse novo processo, no que se refere à contagem de pontos. Né? Sim. Não, e até para completar um pouco, inclusive a pergunta anterior do Pedro e também do Júlio, tá tendo todas essas alterações aí, né, nos processos, tem processo novo chegando, alteração no processo federal, no de Quebec, mas a questão é a seguinte, o Canadá ele continua precisando de imigrantes, essa é a verdade. Se eu não me engano, a média aí nos últimos anos foi de 250 mil imigrantes por ano, né, Guilherme? Foi por volta disso, né? Sim, e foi recorde, né? E foi recorde. Ano passado, se eu não me engano, foi o recorde de imigrantes no Canadá. E isso vai continuar. O Canadá ele deixou claro que isso vai continuar. Eles não têm a intenção de diminuir o número de imigrantes por ano. Não é isso que vai acontecer. Porque a economia, né, o Canadá é um país muito grande, que tem uma população, né, muito reduzida e tem muitas áreas aí que precisam ser preenchidas. Então, o que está acontecendo é o governo está simplesmente ajustando para que selecione melhor os candidatos, né, os imigrantes que vão entrar aí no país nos próximos anos.
Porque o que aconteceu no passado é que tinha muita gente despreparada que aplicava e chegava até a conseguir o visto de permanente residente e chegava aqui ou precisava de muita ajuda do governo ou voltava para o país, porque imagina, quando o imigrante retorna para o país de origem dele, foi uma perda de tempo para o imigrante, né, para esse candidato, para o próprio governo que teve que fazer o processamento, né, da aplicação, tudo, e tomando a frente de outros candidatos. Então o que a imigração quer é realmente filtrar melhor, colocar umas regras, uns requisitos iniciais para que todas as aplicações sejam no perfil que o país está querendo, e o número vai continuar alto, sem dúvida. Não, a imigração está ficando mais seletiva, né? Em termos, como o Caio disse, o volume está batendo recorde, né? Em termos de número de imigrantes por ano, mas está ficando mais seletiva, né? E é por isso que a gente está batendo há 4 programas na tecla do IELTS, né? Porque um dos fatores que o governo ficou mais seletivo é exatamente com relação a exigir logo de início o certificado do IELTS. Né? Então, parece uma repetição, né? Mas é que a gente já, né, diagnosticou aí, né, Caio, até pela experiência da gente já ter imigrado, que esse é o ponto que as pessoas que planejam, né, imigrar para o Canadá devem, né, como primeiro passo, né, ficarem preocupadas, né, focar, né, a atenção, que é estudar inglês, né, e se preparar para o IELTS. Sim, porque o ponto é o seguinte, vamos partir de um fator só. Se você não tem inglês fluente, esqueça emigrar para o Canadá. Né? É basicamente isso que o Canadá está colocando. Se você não tem inglês avançado, as suas chances de emigrar para o Canadá são mínimas. Sim, então por isso que a gente estava, né, por isso que a gente está sendo, né, já vai fazer um mês, cara. Hoje entra a 4ª parte do nosso guia sobre o IELTS. Sim. Então é isso, está ficando mais seletivo, mas em termos de volume de imigrantes, né, eu acho que 2013 vai talvez ser o ano aí com mais imigrantes, uma vez que vai entrar o novo processo federal, né, cara? Sim. E a gente até publicou já no Canadá para Brasileiros uma nota que o processo federal, se eu não me engano, eles estão com a cota de receber 57 mil imigrantes através do processo federal. Nenhum país do mundo hoje tem um processo de imigração assim tão aberto quanto o do Canadá. Sim. Né? Por quê? Né? O pessoal pergunta por que o Canadá? Porque a gente está sentado numa mina de ouro aqui no Canadá. O Canadá fizeram, né, eu já comentei no outro podcast, mas para quem não acompanhou, o Canadá está sentado a região de Alberta talvez tenha a maior reserva de petróleo do mundo e gás natural do mundo. Sim. Então, né, as perspectivas da economia do Canadá para o Canadá são muito positivas. E tem muito lugar para expandir, né? Tem muita terra ainda, né? Que não tem ninguém ainda no meio do Canadá, né? Tem terra, tem recurso natural, tem rio, né, floresta. É um país com, né, eu acho que é a maior reserva de água do mundo, é o Canadá. Então é um país ainda jovem, né? O Canadá é um país que ainda está nascendo ainda. Sim. Então, Caio, eu acho que a gente já comentou bem, né? Vamos para a próxima pergunta. O Daniel Frade, ele faz a seguinte pergunta aqui. Fazer um programa, ele tem interesse, né? Vir para fazer um programa de inglês em torno de 6 a 8 meses. E depois fazer um college de 2 anos. Porque ele tem, né, a intenção de migrar através do Canadian Experience, né, cara? Sim. O Canadian Experience, você tem que ter aí, né, um determinado número de tempo de estudo, acho que são 2 anos, com um tempo de trabalho de 1 ano, e aí você pode qualificar para essa outra modalidade de imigração para o Canadá. Então, cara, ele está com esse interesse, a gente já falou bastante de Canadian Experience nos outros programas e no seu blog, né? Sim. Então, o interesse do Daniel é que, a preocupação do Daniel, na verdade, é que ele diz, os meus pais são falecidos, eu cresci sendo cuidado por uma tutora legal, mas que teoricamente perdeu esse título depois que eu completei a maioridade. E aí ele pergunta se isso daí seria um problema, né, um empecilho para o visto. Né, Daniel, eu estava até conversando antes do programa com o Caio sobre o seu caso, né, e a gente acredita que pode ser um aspecto negativo, mas não definitivo. A gente, de forma alguma te impediria de tirar o visto. Mas é um aspecto que você deve ficar atento, né, cara? Não, sem dúvida. Afinal, né, o processo, né, é analisado por um ser humano, né? Então, cada situação, cada candidato é um candidato. Então, eles vão, sim, olhar para a sua aplicação. E não significa que o
né, esse motivo vai ser a negativa de um visto, né? Mas sem dúvida que você tem que levar aí outros fatores em consideração. Eu acho, assim, inclusive o que a gente estava conversando antes de começar a gravar o podcast, talvez uma opção boa seria você aplicar para um college, entendeu? Como a gente já mencionou antes, se não me engano, uns 3, 4 podcasts atrás. Quando você aplica para um college longo prazo tal, significa que você realmente está comprometido e você quer obter, né, realmente uma educação formal aqui no Canadá e, né, também, né, investindo, né, mais dinheiro aqui no país. E também o fator financeiro ele seria muito importante nesse caso. Então é uma questão financeira, quanto mais você puder comprovar, melhor. E se você tiver realmente um plano no Canadá mais a longo prazo, e isso indica para eles que realmente você está querendo vir, mas que você tem um plano caso você deseja ficar e que você estaria nesse perfil que o Canadá está procurando nos dias de hoje, né? Eu até daria uma dica, ir na busca do Canadá para vocês, digitar laços ou laços sociais. Tem um artigo no blog do Caio sobre isso, como comprovar laços sociais. Tá bem detalhado, é o artigo definitivo, né, sobre laços sociais. Sim. Não, e agora, esses oficiais de imigração, imagina só, o Canadá, como a gente estava falando, é o país que mais recebe imigrantes, todos esses processos novos. Eles sabem que tem muita gente que está aplicando para vir para college e tudo, e que tem intenção de ficar. Né? Não é aquele negócio que eles acham que todo mundo vai voltar, todo mundo que vai estar vindo estudar vai voltar para o seu país de origem. Não é. Senão não teria um programa específico para quem tem de imigração para quem estuda no Canadá, na verdade. Então, se você já está aplicando para um college, que esse college qualifica você para uma futura imigração, então esses laços, esses vínculos, eles ficam meio que no ar. Essa é uma opinião pessoal minha, né? Mas que o Canadá ele sabe que tem muita gente, talvez a maioria, né, dos estudantes internacionais, que vem por uma chance, né, no futuro, ter uma chance de migrar para o país. E aí o Daniel pergunta, então como comprovar laços sociais, né? Então vai a dica, além do artigo que está no Canadá Brasileiros, o que a gente poderia dizer assim, de forma bem rápida se você tem faculdade, pós-graduação, anexe uma cópia desse diploma. Acho que seria bom para, né, até para o oficial de imigração traçar melhor o seu perfil, Daniel. Sim. E ter dinheiro, né? Ter dinheiro também mostra que você está com uma vida estável no Brasil, né, e não tem interesse em, de forma desesperada, aí, sair do Brasil, né, por problemas financeiros, né? Sim, o que o consulado não gosta de ver são aquelas pessoas que o consulado pode desconfiar através desse perfil que a pessoa vai vir para ficar, mas a pessoa aplica para um curso de inglês de 1 mês, 2 meses, alguma coisa assim. Aí o consulado fica meio inseguro. Agora, se você comprova que você tem dinheiro para vir, para estudar 3 anos, você já se matriculou num college, não é um college aí fundo de quintal que ninguém conhece, entendeu? De repente é um college público ou um college conceituado, traça um perfil diferente para você e mostra que você tem um comprometimento aí, que você está pensando em algo a longo prazo e sim, sem dúvida, uma possível imigração. Né? Sim, o Daniel, ele sempre, né, ele é um dos, né, usuários, aí, ouvintes mais assíduos, né? Então a gente gostaria de agradecer, né? Eu acho que não é o primeiro, né, e-mail que a gente responde do Daniel. Então, Daniel, se surgirem mais dúvidas, você, por favor, não pense 2 vezes em continuar nessa conversa aí, né, de podcast para podcast. Não, Guilherme, só um adicional aí que eu lembrei agora, né, que até um fato interessante. Essa foi a história que eu contei na nossa área VIP, né, aquela história, aquele problema no visto que eu tive, né. E eu não vou contar a história inteira aqui, né, para quem, né, quiser ouvir, ou usuários VIPs, eles já conhecem, né, toda essa história. Mas eu lembro que quando eu estava no aeroporto conversando com o oficial de imigração, e ela falou assim pra mim, ela falou assim, ó, tudo bem que você esqueceu esse documento, mas você tem um perfil para ser um futuro residente permanente aqui no Canadá. Ela falou assim, então assim, ou seja, ela sabia que eu estava querendo imigrar no futuro, entendeu? E nem por isso ela né, falou assim, não, você não vai entrar. Os oficiais sabem que tem muita gente querendo entrar, tem muita gente querendo ficar. Se você tem um plano, se você tem um perfil bom, eles não vão barrar você. Porque se tem esse processo de imigração é porque eles querem você.
né? Sim, então, Daniel, eu acho que é só um detalhe o fato, né, de você, infelizmente, né, os seus pais já serem falecidos e você não ter, né, responsáveis, né, atualmente, né, mais, né, na verdade, mas de forma alguma isso daí poderia ser um empecilho para você continuar nesse seu projeto, né, de vir para cá. Sim. Então, Caio, vamos agora para uma pergunta do Fernando Oliveira, ele é assinante nosso, né? E ele diz que ele pretende na metade de 2013, diz que na metade de 2013 ele vai se formar em design gráfico e o inglês dele é intermediário. E ele pensa em vir para cá no final de 2013, ou seja, mais ou menos daqui a um ano, né? Ou mais, né? A gente não, ele ainda é um projeto aí a médio prazo. E Caio, ele gostaria de saber a nossa opinião aí sobre qual rumo tomar, o que é melhor fazer. Ele até pergunta, fazer um estudo de trabalho, de 6 meses de estudo, 6 meses de trabalho, e depois tentar arrumar um emprego, né? Ou, se não conseguir um emprego, estender para um college, né? Ou ele pergunta, fazer um curso de inglês por 6 meses e depois fazer um college. Então ele quer uma bússola, né? O que ele, daqui a um ano mais ou menos que ele está planejando vir. Qual seria a dica que você daria para ele, cara? Existe o caminho das pedras? Então, a dica que eu posso dar seria assim, ter um pouco mais de paciência, porque algumas coisas vão, né, mudar aí em breve, em 2 aspectos. Primeiro aspecto, a respeito do visto, né? Que como a gente já comentou no podcast passado, essa questão do visto de residente temporário e visto de estudante, ele vai mudar. Então você não precisa necessariamente vir direto se matriculado num college, né? Ou até num curso de estudo e trabalho do Brasil. Você vai poder mudar o seu visto aqui no Canadá ainda. Então isso vai mudar. A gente está aguardando aí qual que vai ser a resposta final do consulado da imigração sobre isso. E a outra questão que também pode ter alteração é sobre os cursos de estudo e trabalho. Que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas vai ter aí alguma alteração em quem pode e quem não pode oferecer, e em relação também ao prazo mínimo dos cursos de estudo e trabalho, e também em relação ao visto de trabalho para esse curso. Então é difícil traçar um plano muito sólido agora, dar uma resposta muito precisa, porque as alterações vão vir logo, agora no começo do ano que vem. Então eu aconselho o Fernando a aguardar mais um pouco para a gente ver o que vai acontecer. O Caio, é tanta novidade, né? Acho que a gente nunca teve tanta novidade de uma vez, né? A gente vai ter no dia 1 de janeiro um novo processo que a gente vai falar daqui a pouco, processo de trabalhadores técnicos de imigração, né? Sim. Processo de imigração de trabalhador qualificado, federal, né, que Sim. é o maior processo do Canadá, vai entrar um novo processo no dia 2 de janeiro, e ainda tem essas alterações para o visto de estudante, que eu acho que a maior parte delas vai ajudar muito, né, quem quer fazer college. Então tem muita novidade para vir aí, né? Até para a gente é um pouco difícil comentar sobre isso agora, né, cara? Sim, eu acho que em relação ao visto, são boas notícias, né? Em relação à questão do visto de temporário ou de estudante. São alterações que a gente vê que vão ser positivas. Já em relação aos cursos de estudo e trabalho, eu acho que vai ter aí uma queda e vai ter, né, algumas mudanças aí que pode restringir né, algumas pessoas em relação, né, aos planos que elas tinham, se for 6 meses, 3 meses de estudo, 3 meses de trabalho. Isso com certeza vai alterar, e a gente já sabe que isso vai alterar. Então, se você está esperando muito aí para aplicar para um curso de estudo e trabalho, não demore muito, não fique postergando muito, porque isso vai mudar e provavelmente vai ter restrição. A gente não sabe se esses cursos de estudo e trabalho vão aí ficar por muito mais tempo. E quem tiver curiosidade exatamente sobre esse assunto, a gente publicou, na verdade, se você digitar, acho que na busca do Canadá para brasileiros, Canadá facilitar visto, algo do tipo, ou ir direto no blog do Caio, que fica dentro do Canadá para brasileiros, o título é Canadá quer facilitar o visto de estudante. No final do artigo tem um link para o projeto de lei, para o projeto, disso que a gente está comentando aqui.
que Sim. cai no próprio site do governo e tem mais detalhes exatamente sobre isso que o Caio acabou de dizer. Porque a imigração, eles querem cortar um pouco a questão de visto de trabalho para quem estuda inglês, ou até alguns outros para college. Por exemplo, lá na Van Arts, onde eu dou aula, para quem ouviu o nosso podcast, sei lá, 10, 15 edições atrás, lá por volta da edição 15, 16, 17, naquela época a gente, né, comentava inclusive que a Van Arts, depois que você se graduava, você podia aplicar para o Post-Graduation Work Permit, que era um visto de trabalho que você teria após a conclusão do curso. A partir de março a gente não vai ter mais isso. Entendeu? Então você faz o curso e você não ganha mais o visto de trabalho depois do curso. Então isso também vai se refletir. Tudo bem que isso daí foi um piloto que terminou, eles fizeram por 2, 3 anos e que terminou esse prazo, mas terminou e se tivesse dado certo, eles teriam continuado, né? Como eles sentiram que não foi um resultado muito bom, eles estão cortando e também a gente acredita que isso vai ter corte na parte do visto de trabalho para os cursos de inglês. Então, né? Para quem está pensando, aí provavelmente a partir de maio, junho, até antes, não vai ter ainda, aí grande parte dos cursos de estudo de trabalho vai em inglês. Provavelmente, não é uma posição final, mas provavelmente é o que a gente está prevendo que vai acontecer. Quer dizer, essa é uma notícia mais quente, talvez, do podcast, hein, cara? Mudanças não vão faltar e a gente vai ter bastante trabalho, hein, cara, nesses primeiros meses com o podcast, né? Porque cada podcast vai ser... deixar bem claro que essas informações que eu acabei de passar é baseado nessas conversas que eu tive, né, com pessoas de college, diretores de escolas de inglês nas últimas semanas, e o que está no ar em relação essas alterações que a imigração está querendo implementar. Não é nada oficial, pode ser que não aconteça. Mas alguma coisa vai acontecer. Mas pode ser que não seja tão radical como eu estou dizendo, mas alguma coisa vai acontecer, sem dúvida. Não, no site do governo, na parte de leis, chama Gazette Canada, ou Canadá Gazette, não lembro a sequência agora, que a gente até colocou um link. Se você digitar lá Study Permit, você consegue achar esse projeto de lei de alteração do Study Permit. É muito certo, essa é uma opinião minha, que alterações vão vir sim, porque há necessidade de fazer as alterações, porque tem muito college de picareta aí, emitindo o visto de estudante. E tem muita escola que criou cursos de estudo e trabalho, escolas que não são, né, aí, conceituadas, né, não atingem o nível aí que o governo, né, o órgão que regula a educação, considera que elas possam ficar emitindo visto de trabalho. E quer dizer, não é a escola que emite, mas a escola oferece um programa de estudo e trabalho. Então o governo realmente quer cortar isso, porque tinha muita escola vendendo esses cursos, a pessoa chegava aqui e só vinha para trabalhar e não para estudar, e não acrescentava nada, e tirava vagas de emprego para outros alunos que vão suportar fazendo um college, né? E que quer ir trabalhar e depois, né, tem vagas reduzidas aí. Então isso vai ter alteração, a gente sabe que vai ter, e a gente sabe que vai reduzir essa questão do estudo do trabalho, a gente só não sabe como. Cara, a gente foi, de certa forma, prejudicado com essa regra atual, porque a gente trabalha com cursos de qualidade, escolas conhecidas aqui no Canadá, e vira e mexe a gente vê aquela escola, né, que a gente sabe que é de fundo de quintal, oferecendo um programa de estudo e trabalho, né, que, com preço, né, absurdo, né? Sim. E você sabe que a escola é só de fachada, é só para a pessoa conseguir um visto de estudo e trabalho. Eu acho que eu estou bem tranquilo, estou até torcendo para que isso ocorra o mais rápido possível, porque não é bom para quem trabalha com qualidade. Né? Não, lógico que não. Recentemente a gente viu escolas vendendo cursos de trabalho a um preço ridículo, mas é aquele negócio, você não sabe se a escola vai estar aberta ainda quando você chegar no Canadá. Exatamente. Cara, então vamos para acho que é o último e-mail. Deixa eu ver. É o último e-mail antes da gente falar do tema principal hoje, que vai ser sobre, né, o novo processo de trabalhadores técnicos, né? Sim. Traduzindo, né, por português, né? Então, o último e-mail é do Felipe, que morou na China. Até coloquei aqui para não esquecer. É o Felipe, que morou na China. Ele já tinha escrito um e-mail anterior, a gente já tinha comentado no podcast, quer dizer, ele já se eu não me engano, ele é jovem e já tem uma experiência, né, assim, extraordinária, né, de estágio na China, né, tem inglês fluente. Chama Felipe, né, cara? Seu filho, né? O meu filho.
Seu sobrinho, né? Meu sobrinho. Você que é o tiozão aí, cara. Você não é, não. Eu sou só o paizão. Né? Não esquece que eu tenho uma filha e que você tem uma sobrinha, né, cara? Pô, eu achei que não precisa falar, né, cara? Antes dela nascer, eu já era tiozão de espírito. Né? O meu espírito já tinha incorporado o tiozão. Você nasceu, tiozão. Aí é você que tá dizendo. Né? Quando eu nasci, você não era nascido. Poxa. Aí foi engraçado o e-mail do Felipe, que ele diz que ele reclama, entre aspas, né? Ele reclamou que a gente havia recomendado para ele que ele devia casar com a namorada, assim, do ponto de vista técnico, né? A gente disse, é melhor você casar com sua namorada, vir casado para fazer o processo de imigração em conjunto, né? Ela vem como dependente, né? E facilita tudo. E ele diz que a gente arrumou problema para ele, cara. Agora, a pressão, né? Ele diz, como que ele escreveu aqui, ó, falando, a minha namorada, ela diz que ouviu pro nosso podcast e agora ela é mais um motivo para ela me pressionar para casar. A hora que você vê ela comprando revista de noiva e olhando, né, preço de aliança, aí... Ixi. Ou, assim, uma coisa mais sutil, quem já passou por isso sabe. Você vai nessas lojas estilo IKEA, Tok-Tok, né, lojas de imóveis, né, e ela fica olhando aquelas camas, né? De casal, né? Cama de casal. Se você for no shopping, ela fica muito na parte de cama, né? Fica esperto, Felipe, que vai vir... Tá vindo coisa aí. E se ela tiver na área ainda de bebê, de berço, essas coisas, aí é uma rua sem saída. Aí não tem mais pra onde correr. Talvez ela já esteja grávida, né? Aí não tem mais pra onde correr. Quer dizer, o Felipe ainda não foi pra forca. Ele ainda tá subindo o degrauzinho. Né? Tá. O que nos resta é isso. A gente que é casado, nos resta dar tirar-sarro de outras pessoas. De quem né, tá vindo pro nosso lado. Né? Pode vir, Felipe, pode vir. Aí ele diz, brincadeiras à parte, eu gostaria de parabenizar o trabalho de vocês. Com certeza logo me tornarei um usuário VIP. Eu até achei que o Felipe já era, cara. Eu também. Aí ele faz a seguinte pergunta. Ele coloca 3 situações que é pra gente comentar. Então a situação 1, né, o caso 1. Ele diz, digamos que dinheiro não seja um problema. Quais os caminhos existem e qual vocês recomendam? Cara, se dinheiro não fosse problema, qual caminho você tomaria, cara? A todos eles. Você compraria os caminhos, né? Compraria todos eles. Cara, se dinheiro não fosse problema, eu compraria uma mansão numa ilha, contrataria segurança e ficaria num sofá, sentado num sofá. Ouvindo podcast, né, nossa. Ficaria... Né, se dinheiro não é um problema, né? Mas, infelizmente, é um problema, inclusive é um problema para quem tem dinheiro, né, cara? Então, se dinheiro não fosse um problema, quais caminhos que existem? Eu acho que pode migrar como investidor, não é isso, cara? Bom, eu não sei se a questão que ele fala do dinheiro não seja problema, se seja para, assim, se você tem mais aí, você tem quase 2 milhões de reais, né? Eu acho que o que ele tá falando, assim, dinheiro, você tem um bom dinheiro para, se precisar, vamos supor, fazer um college, que essa seria a minha resposta, né? Seria a forma mais fácil. Se você tiver dinheiro para vir para um college, estudar num college público, você tem uma imigração bem encaminhada, ainda mais com o perfil que ele tem, a experiência que ele tem, né? O nível de inglês, já fez, né, o estágio na China. Então, se ele vem para um curso aí de college e ele depois aplica para o Canadian Experience, ou de repente no meio do caminho ele consegue até aplicar para o processo provincial. Eu acho que essa daí seria o caminho mais seguro, né, para garantir aí, não garantir, mas ter as altas, né, grandes chances de imigrar no futuro. Garantido não há nada. Né? Nada é garantido. Aí a situação 2, o Felipe coloca uma outra situação. Aí ele diz, digamos que o dinheiro seja um pouco restrito. Então qual o caminho mais barato? Aí depende de quanto é restrito esse dinheiro, né, cara? Se o dinheiro for muito restrito, você não consegue nem tirar o visto, né? Quer dizer, é difícil da gente responder. Ele falou um pouco restrito, né? Porque assim, pouco, a gente comentou isso no podcast passado ou retrasado, não lembro.
se você não tem aquele dinheiro para fazer um college, aí você teria que ir através de um processo federal que exige que você tenha, aí, se for um casal, né, acho que se não me engano, $13.000 guardados. Mas é o processo federal, ele pode demorar ele demora um pouco mais, a gente não sabe quanto tempo que vai demorar esse novo processo. E tem essa opção, ou você, inclusive, contactar empresas e tentar, né, aí um visto de trabalho, você, né, tem uma oferta de emprego. E então daí se o dinheiro ele é restrito, coloque mais empenho então nesse contato com empresas, ou vem para um curso de estudo e trabalho e batalhe aqui para conseguir alguma empresa que queira te contratar. Mas aí é um risco um pouco maior do que se você for para um college, você tem uma vida aqui estável e só ir para completar essas etapas para poder aplicar para um processo, né, aqui do Canadian Experience. Então se você não tem dinheiro, você tem que correr um pouco mais de risco, né? Okay, posso colocar minha colher nessa questão? Pode, Guilherme. Obrigado. Não, porque o ponto é o seguinte, eu não acho que dinheiro é o centro de nenhum processo de imigração. Você pode ter dinheiro e não conseguir imigrar, né? A gente, né, já comentou bastante sobre isso, né? O dinheiro é só um detalhe importante, né? Até um pré-requisito, né? Mas você pode ter bastante dinheiro, né? E não tem inglês, por exemplo, né? Sim. Existem diversas situações, né? Então eu nem colocaria, né, assim, se eu tiver dinheiro dá para fazer assim, se eu não tiver dinheiro dá para fazer assim. Caio, você tinha dinheiro quando você era rico quando você veio para cá? Eu não era. Rico não era, né? Mas no caso na época, né, eu juntei dinheiro para pelo menos eu pude estudar 10 meses de inglês e eu tinha certeza que o meu inglês ele estava avançado quando eu saísse da escola e que isso ia abrir muita oportunidade para mim. Então, se você... O dinheiro, eu acredito que ele faz a diferença aí. No caso, se você precisar fazer um curso mais longo de inglês para você ficar realmente preparado, ou se você precisar fazer um inglês para depois fazer um IELTS, para depois poder entrar num college público, entendeu? Então, assim, é lógico, o dinheiro ele facilita nesse aspecto, né? De você pode aí investir mais no inglês sem ter tanta pressa, né? E correndo menos risco. Agora, com relação ao Felipe, eu acredito que para ele seria, eu acho que o único ponto mesmo, né? Porque eu me lembro do último e-mail que ele nos mandou, ele já tem, né? Ele já tem um perfil muito bom, formação, experiência de trabalho. Se eu não me engano, o inglês dele já, acho que, se eu não me engano, deve ser avançado. Não me lembro direito disso, né? Então, acho que por isso que eu acho que ele colocou, né, nessa linha, né, a questão dele. Sim. Caio, aí tem uma última situação que o Felipe nos coloca. Ele diz: qual é o caminho para imigrar para o Canadá e depois conseguir a documentação de cidadania canadense para os meus pais? Ô, Felipe, você está começando pelo mais difícil. Existe a possibilidade deles irem comigo morar lá? O que é preciso? O mais simples, a solução mais simples Felipe, você imigrou para o Canadá, os seus pais podem entrar com pedido do Super Visa, é um super visto, né, que tem duração de 10 anos, e os seus pais podem ficar 2 anos, sair, renovar e depois voltar, né, e tem esse visto aí, o super visto, né, cara? Eles só precisam reentrar no Canadá, acho que se não me engano, depois de 2 anos, mas assim, normalmente eles emitem um visto aí de 10 anos para pais e avós. Esse Super Visa, ele é realmente focado para, né, ele é destinado para pais e avós, porque tem o processo de sponsorship, né, para pais, mas é um processo que demora 6, 7, 8 anos e é uma coisa muito demorada. E mesmo que depois que você já imigrou para o Canadá, você precisa ter uma renda e comprovar que você tem dinheiro para sustentar você, a sua família e seus pais. Aí você pode aplicar para esse processo e esse processo vai demorar 7, 8 anos ou mais. Entendeu? Então, assim, a dica que a gente dá para quem, né, tá aí querendo trazer os pais, né, que tem os pais próximos aqui, seria realmente o Super Visa. E depois que você aplica o Super Visa, aí você vê se você vai aplicar para o processo de imigração para eles. Sim, esse processo para pais e avós, o processo de imigração do Canadá para pais e avós, é o que tem a menor prioridade no setor de imigração. É o processo mais demorado que tem de imigração. E até por causa disso, né, que está demorando 7 anos, né, em média,
Foi por isso que criaram o Supervisa, né? Acho que foi esse ano mesmo, né? Foi ano passado. É no ano passado, né? Que acho que fez um ano, né? O Supervisa. Foi criado exatamente para isso, né? Imagina, o seu pai tem que esperar 7 anos no Brasil para vir para cá, então eles criaram um visto que os seus pais aplicam em 1 mês, 2 meses é processado, eles já podem vir, ficar 2 anos, e depois sai, volta, fica mais 2 anos, e é um visto de 10 anos. Sim, Realmente é muito bom nessa... Caio, aí por fim o Felipe ele dá uma dica que a gente estava discutindo acho que no podcast número 31, né? Ele até lembrou aqui, pessoas que não são casadas no papel, mas moram juntas, aí a gente não lembrava a palavra em português, e aí ele diz aqui, pessoas que moram juntos, mas não são casados, são chamados de amigados. Eu juro que eu nunca tinha ouvido falar nesse amigados, Guilherme. Amigados. Caio, a gente morou junto. Então a gente devia ser amigo. Eu era seu amigado, então. Nem vem, Guilherme. Nem era. É meu irmão e só. Aqui, tá aqui, ó. Pessoas que moram juntos, mas não são casados, são amigados. É o meu caso com você, quando a gente fazia college aqui. Tá bom, Guilherme. Então, Felipe, obrigado pelo... O Caio tá dando risada. Pô, você não quer ser meu amigado, cara? Não. Então, Felipe, obrigado pelo seu contato e, por favor, mande quantos e-mails você já é da casa. Então, Caio, agora vamos para o tema principal, né? A novidade do ano, sem exagero, né? Pelo menos a novidade do mês. Né? Vamos colocar assim. Né? Vamos deixar claro que isso, né, é um processo que vai entrar e que a gente ainda vai ter um podcast no futuro mais específico sobre ele, mas a gente vai dar aqui a informação do que é esse novo processo que vai entrar e, né, quais são as pessoas aí que podem ser beneficiadas com ele. A gente não vai entrar em muito detalhe, até porque esses detalhes ainda não foram divulgados. Né? Exatamente. Então, dia 2, não imagina, depois tá todo mundo ainda, né, de ressaca, já vai entrar esse novo processo. O processo chama Federal Skilled Trade Program. Esse trade é de profissões técnicas, né? Sim. Eu tava com uma dificuldade, né? Como que eu vou traduzir isso, né, de forma, né, correta para o português? Eu acho que a palavra certa seria trabalhador qualificado da área técnica, né? Sim. Então, até para citar exemplos, né, para as pessoas entenderem, esse processo é para quem trabalha nessas áreas como indústria, elétrica, construção civil, a parte de manutenção, extração de petróleo e gás, agricultura, manufatura, gastronomia, né, quem é chefe aí, né, panificação, a parte de frigoríficos. Então são áreas técnicas, né? O governo canadense, sem dúvida nenhuma, é uma área que hoje em dia está em alta demanda, acho que não só no Canadá, né, cara? Sim. Que as pessoas, a maior parte das pessoas, pelo menos no Brasil, né, fazem faculdade, né, fazem carreira acadêmica e acaba faltando pessoas, né, de alto gabarito aí, principalmente nessa área de gerencial, né, em áreas técnicas como essas, né? Então Sim. vai abrir esse novo processo aí. Então, Caio, vamos dar uma pincelada aí, né, para as pessoas Sim. entenderem quais são, né, os pré-requisitos, né, para você qualificar, né, para esse programa. Sim. Então, o primeiro pré-requisito é ter uma oferta de trabalho, né? Então, se você está no Brasil, você tem que ter uma oferta de trabalho. Se você é da área técnica, alguma dessas áreas, ou outras até que ainda não foram divulgadas, né? Se você é de uma dessas áreas técnicas, recebeu uma oferta de trabalho, você já está, né, semi-qualificado. Né? Então, acho que o pré-requisito número 1, talvez aí um dos mais importantes, é você ter a oferta de trabalho. Para quem está no Canadá, tem que ter um certificado profissional, que eles chamam de Certificate of Qualification. Eu não sei direito ainda o que quer dizer isso, viu, Caio? Eu vi até um pessoal já comentando no Facebook o que seria esse certificado. Eu chutaria que é para quem está aqui no Canadá, não é isso, Caio? Deve ser para quem está aqui no Canadá, veio aí para um curso ou college, alguma coisa, e você tem um certificado de que você realmente é um profissional daquela área e pode exercer, né, aquela função técnica, né? E tem que ser, a oferta de trabalho tem que ocorrer numa área profissional não regulamentada. Quer dizer, você já pode ser contratado e começar a trabalhar. Sim. Né? Então aí vai... Quer dizer, você não precisa de uma licença profissional específica para atuar nessa profissão aqui no Canadá. Então são áreas técnicas mesmo, não são áreas que, né, de engenharia, nada. São, né, para trabalhadores mesmo.
Sim. E a segundo pré-requisito, Caio, é ter no mínimo 2 anos de experiência de trabalho, né? Isso daí já era, né, meio previsto, né? Claro que a pessoa já tem que ter uma experiência de trabalho. Sim. Então esse seria o segundo pré-requisito de 4 pré-requisitos que já foram divulgados, né? O terceiro pré-requisito é ter formação, né, e experiência de trabalho numa dessas áreas consideradas técnicas, né, pelo Canadá. E o último, Caio, adivinha qual é o último pré-requisito? Que será, né, Guilherme? Deixa eu ver aqui. Ter domínio intermediário do inglês ou francês. E aí a gente cai de novo, né, Caio, naquela conversinha, já que tá ficando chata, né, mas necessária, né, cara? O IELTS, você tem que ter o IELTS. Ou o TEF, né, para francês. Ou o TEF para quem for para a província de Quebec. Então você tem que ter, né, fazendo um resumo, tem que ter o inglês, tem que ter o IELTS, você tem que ter uma oferta de trabalho e ter 2 anos de experiência numa área técnica, né? Basicamente é isso, né? E aí eu fiz uma pesquisa, Caio, e vi que na área, quais são as notas que você precisa tirar no IELTS, né? O que é inglês intermediário? Sim. No projeto de lei, né, desse novo processo, fica previsto que você tem que tirar notas por volta de 5 no IELTS. 5, 1, 4, por volta de 5, né? Sim. Cara, eu confesso pra você, parece pouco. A primeira vez que eu prestei o IELTS, eu já fazia college aqui. Se eu não me engano, eu já estava fazendo college aqui em Vancouver. Eu tirei nota 5 também. Não, exatamente. Então, esse que é o ponto importante, né? Inclusive é o comentário aí que eu tenho a adicionar nessa questão do IELTS intermediário. O que a imigração considera intermediário no inglês é o que a maioria, eu diria que 99% das pessoas no Brasil consideram como avançados ou fluentes. Então, se você acha que o seu inglês é intermediário no Brasil, ele não vai ser suficiente para o intermediário do IELTS. O intermediário do IELTS é você realmente conseguir, né, se comunicar, entender, ler, escrever. Então, né, de uma forma, né, não fluente, né, como, né, o processo federal ele exige, né, mas você tem sim que atingir o intermediário deles, o que é o fluente e o avançado para muita gente no Brasil. Então, essa é a prévia, né, desse novo processo. Assim que a gente tiver mais informação, né, eu entro várias vezes por dia no site da imigração canadense para não deixar escapar nada, né? No dia seguinte, né, horas depois, né, já está no Canadá para brasileiros. Então, essa é a prévia. Quem quiser mais informação, na capa do Canadá para brasileiros ou na capa do blog do Caio, tem esse detalhamento aí dos pré-requisitos que a gente comentou no podcast. Então fica com essa e mais os links, né, para mais informações em inglês, para quem quiser se aprofundar. Sim. Cara, então essa é a dica, né? A gente vai terminar o podcast com essa dica. A dica é IELTS e IELTS, né, cara? E a gente vai falar ainda mais sobre esse programa aí assim que ele entrar, né? A gente vai começar a abordar ele assim também como o novo processo federal. Mas essa é a prévia, então, para, né, quem está numa dessas áreas aí e acha que pode, né, se qualificar, então é aí mais uma esperança, né, mais um caminho que tem para seguir de imigração. E um detalhe, serão vagas limitadas, não sei quantas, não sei se são 3.000 vagas. Então, né, quem tiver interesse já tem que ficar atento a isso, né? Sim. E correr atrás do IELTS, né, não perder tempo. E fica atento também ao nosso podcast, ao blog, porque sempre que tiver novidade a gente vai postar. Sim, sem dúvida. Então a gente vai terminar o podcast com essa dica. Quem quiser ter um guia, né, sobre como estudar para o IELTS, acesse agora a nossa área VIP, Canadá para Brasileiros /VIP, que a gente já colocou 4... Canadá para Brasileiros.com/VIP, que a gente colocou lá, já são, acho que 4 semanas seguidas, né, que a gente já vem publicando um guia sobre como estudar para o IELTS. Hoje a gente acabou de publicar um comentário de 30 minutos em áudio, né, que eu fiz
a respeito de como qual que é a melhor forma de você estudar para IELTS sem ficar gastando dinheiro e tempo à toa, porque eu acho que é isso que é o principal da nossa área VIP, né? Sim. É ajudar as pessoas, além da informação, a economizar tempo e dinheiro. É. Então é nesse espírito que está o comentário do áudio dessa semana. Sim. Então, Caio, você tem mais algum comentário a fazer ou podemos fechar as cortinas e desligar as luzes? Hoje a gente está gravando na sexta-feira, né? Poxa, sexta-feira, há 10 anos atrás, quando eu era solteiro, agora eu estava já um pouco além de sóbrio, né? Então, não é isso. Então, obrigado a todos por ouvir esse podcast e até o próximo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.